Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje estou aqui em mais um pós-jogo, hoje para falar de Guarani e Juventude, jogo que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo que podia ter deixado o Guarani ainda mais perto do G4 e jogo que tinha tudo para acabar em pizza, uma vez que foi feita a comemoração de aniversário do título de 1978. Teve ali uma ação bem legal com alguns ex-atletas que participaram e estavam no elenco daquele time campeão brasileiro. O feito mais histórico do nosso time e o maior feito de um clube do interior. Bom, hoje a gente vai falar de um jogo que, deu um balde de água fria danado no torcedor, mas, além disso, vale ressaltar, calma, não tem terra arrasada, bem como disse o Pegorari. A gente ainda vai brigar por essa quarta vaga, o Guarani ainda tem chances e nada, está apenas 4 pontos do quarto colocado. Em sétimo lugar, é verdade, agora quem fica em quinto é o próprio Juventude, era uma briga ali por 6 pontos definitivamente, e o Guarani acabou saindo atrás, perdendo por 1-0 com uma falha bizonha. Não sei se dá para falar bizonha, eu acho que foi muito mais falta de fundamento do que qualquer coisa. Fundamento e comunicação, né? Para quem viu o gol, a gente vai até comentar um pouco mais para frente, mas para quem viu o gol, foi um lance ali de um sistema um pouco desajustado, né? Um goleiro que não sai gritando e um jogador, um zagueiro, né? Um zagueiro que não faz isso a primeira vez no campeonato e repete um feito que ele já havia feito, algo muito semelhante anteriormente, ainda no primeiro turno. E acaba resultando, né, perdendo 3 pontos e uma ótima chance de ficar ainda mais perto dos 4 lá na frente. E talvez o jogo já poder entrar na disputa de vez, cara. Bom, vamos lá. O Guarani o Guarani ontem, veio a campo com o Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Kaique. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, na direita, Bruno José. Na esquerda, Lucas Silva. E centralizado, o Bruno Mendes. Quando a gente fala, já tem um nome assim que quando passa pelo ouvido, dói até, que é o Lucas Silva. Pelo amor de Deus, né, pessoal? É até meio complicado a gente dissertar sobre esse jogador, porque, cara, ele tem um recurso que ele consegue fazer bem. E ele nem usa tão bem esse recurso, é um recurso mais ou menos dele, que é o próprio desmarque de ruptura, aparecer nas costas de zagueiro e nas costas de lateral, sem impedimento, né, e poder chegar em condição de finalizar. Só que isso é inútil se o jogador não tem 1 contra 1 contra o goleiro, não sabe finalizar, não tem poder de finalização, que é o caso dele. E aí ele não tem mais nenhum outro recurso que seja condizente com o fato dele ser jogador do Guarani e com o fato de ele entrar todo jogo, muito menos o fato dele começar jogando uma partida. Isso é bizonho. E aí eu me pergunto muito por que o Rafael voltou para o Sub-20 se ele nitidamente é um jogador que tem 1 contra 1 de drible, ele tem finalização a longa distância, cara, uma característica muito interessante. Ele tem o desmarque de ruptura, ele é muito veloz, ele não tem medo. Aí por que você volta um jogador desse para o Sub-20 para ficar com o Lucas Silva? Bom, é uma das coisas assim que é uma crítica que eu tenho, porque eu não vejo sentido nisso, cara. Eu não sei, o Lucas Silva com certeza recebe mais que o Rafael. E o Rafael com certeza produz muito mais que o Lucas Silva. É complicado explicar, é aquelas coisas que só os bastidores do futebol podem ter uma resposta. Isso se eles tiverem, né? A gente não tem nem essa certeza. Começar falando do sistema defensivo, achei que o time até estava bem consolidado lá atrás, com exceção da falha. O sistema defensivo foi bem, acho que ali no papel de conseguir sair jogando, o Lucão voltou a jogar bem realmente, está conseguindo quebrar a linha de marcação com passe, até em progressão, não com muita velocidade, mas hora ou outra ele até consegue quebrar a linha de marcação com progressão com a bola, né, em condição. O Kaique tem sérios problemas defensivos, tá? Mas no ataque ele vai bem, é um lateral de apoio, um lateral que faz ultrapassagem. A gente viu que ele tem uma capacidade, um fundamento, né, de pôr a bola na área, o cruzamento, mas defensivamente é um jogador que deixa muito a desejar. E logo, um pouquinho antes de começar o jogo, eu lembro de ter comentado no Twitter e muita gente
ainda até veio para o diálogo, né? Inclusive, te convido aqui a seguir o Bugcast no Twitter, em todas as redes sociais, seguir aqui, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário após o término, e também te convido a me seguir lá no Twitter, underline Vitorelli underline. Não, esse é o Instagram, o meu Twitter é 03gigil. E eu lembro de até ter comentado, cara, porque ficou uma situação meio complicada. No sistema defensivo do Guarani, o ponta esquerda, ele é de uma importância essencial para a forma que o time defende. Uma vez que os dois volantes não são volantes natos de marcação. O Matheus Barbosa é muito ruim em 1 contra 1 e o Matheus Bueno, ele é mais um volante posicional que vai cobrir um espaço. Ele, em situação de 1 contra 1 contra o Chay, contra o Ceará, ele foi muito mal. E foi o único time, até agora no campeonato, que triplicou os jogadores pelo lado direito. Jogava com 3 ou até 4 jogadores, dependendo da ocasião. E o time sofreu muito. É que naquela situação ainda tinha o Mike. E o Mike, pelo incrível que pareça, defensivamente é um primor técnico e tático. É um jogador que se posiciona muito bem e em muitos momentos ele ficava em situação de 2 contra 1 em cima dele e mesmo assim ele dava conta. Porque o João Vitor também não é um exímio marcador, mas é rápido, então pelo menos atrapalhar ele consegue. Já, cara, nesse caso a gente tinha aqui um lateral ofensivo jogando pela esquerda e o Lucas Silva, que não sabe marcar. O Lucas Silva não sabe se posicionar no campo numa situação de marcação, num sistema de marcação, quando ele tem que baixar a linha dele para o Guarani voltar para o 4-4-2, que é a forma que esse time defende. Então isso já me preocupava e foi uma coisa que aconteceu menos do que eu imaginava, apesar de ver em muitos momentos o Juventude atacando esse tipo de situação, atacando esse lado do Guarani. O Jadson, que é um volante, um segundo volante original, um jogador de pós de bola, um jogador de toque, que tem muito recurso até para jogar uma Série B, jogou justamente pela direita, acho que para explorar isso, para explorar, né, a posse de bola naquele lado o lado esquerdo defensivo do Guarani e poder justamente criar essa situação de superioridade. A gente via que o time do Juventude tentava chegar com superioridade numérica no campo de defesa, mas aí foi a outra coisa que acabou acontecendo. O que acontece? A mesma coisa que foi contra o Ceará. O Diogo Matheus entra numa linha quase de terceiro zagueiro, o Alan Santos centraliza e o Lucão pelo lado esquerdo. Então aí acaba quase que igualado a situação numérica, né, pelo esquerdo defensivo do Guarani especificamente. Foi a mesma leitura que o Loser acabou tendo contra o Ceará e deu resultado. O Lucão jogando na sobra muito bem. Eu acho que o Lucão foi um grande jogador nessa partida e tem jogado bem, finalmente voltou a jogar bem. Cara, o meio-campo, para mim, é ainda um grave problema, esse meio-campo do Guarani, porque é muito exposto à frente da área. O jogador adversário chega na frente da área com uma facilidade enorme. Então, eu quero ver a hora que pegar um time que tiver finalização a longa distância. Isso vai ser preocupante. Aí eu me preocupo muito com esse meio-campo do Guarani. Porque o Matheus Barbosa perde muita jogada de 1 contra 1. Na maioria das vezes ele está atrasado na jogada. E o Matheus Bueno, apesar de estar bem posicionado, ele não é um cara que sabe marcar bem. Ele ocupa o espaço, ele não é um marcador nato. E ele é o primeiro volante justamente para ajudar na saída de bola. Aí na direita, Bruno José. Mais uma vez, gostei muito do Bruno José, tentando ajudar na armação, ajudando defensivamente, chegando no ataque. É uma partida de um cara que tem muita vontade e demonstra ter muita vontade. Ele corre o jogo inteiro, todo momento que ele está em campo, ele está correndo igual maluco. Ele defende muito bem, ele é um cara com um senso defensivo apuradíssimo para um extremo, ainda mais para um extremo que cria tanto quanto ele. Ele é muito bom realmente em ter essa bola pela lateral. E aí eu repito, muitas e muitas vezes, quase todo pós-jogo eu repito isso, o jogador que vem da ponta para o meio e cria essa jogada, cria, né, aquela bola que é justamente para um ponto oposto ter o desmarque de ruptura. E aí por isso que o Bruninho faz muito sentido também, por isso que o Rafael faria muito sentido jogando como ponto esquerdo, o lado oposto ao do Bruno José, o João Vitor faz muito sentido, mas o Lucas Silva ele tem um recurso que faz sentido. E todos os outros recursos que faltam nele anula a única característica boa, talvez, que ele tenha. Eu realmente fico completamente indignado. O Isaac jogou hoje como um falso 9, ao invés de um camisa 10, na verdade. Ele fez a mesma função do Bruninho, né? Um cara que vem de uma entrelinha, sai da linha de centroavante, né, de atacante,
e vai para a linha ali próxima dos volantes para ficar justamente criar dúvida no zagueiro. Se o zagueiro sai para marcar ele, cria o buraco nas costas, ou se o zagueiro mantém a sua posição original e deixa um camisa 10 natural livre com a bola. E ele foi muito bem, cara. Ele funcionou bem fazendo essa saída próximo aos volantes e jogando com no máximo 2 toques, jogando de costas para o gol realmente. É difícil camisas 10 que conseguem entrar nessa posição um pouco diferente, que ao invés de jogar de frente para o gol, você joga de costas para o gol. Pode parecer coisa simples, mas é uma mudança que na cabeça do 10 é muito absurda, porque o cara está acostumado a maior parte da vida dele a vir com a bola carregada de frente, criar uma oportunidade de jogada. Não à toa o Firmino era um 10 que virou um camisa 9, falso 9, e talvez o melhor que a gente já viu jogar nessa posição até hoje. Não à toa o Klopp bate muito nesse ponto. É uma característica que eu gosto muito em atacantes e meias, e o Bruninho funciona muito bem fazendo isso, e o Isaac finalmente se mostrou, né, fazendo esse tipo de função. Bruno Mendes, acho que brigou muito, correu muito o jogo inteiro, teve uma oportunidade de uma bola de cabeça que ele até cabeceia bem, mas a bola acaba indo para fora. Mas, puta, cara, é complicado. Para a forma que o Guarani joga, um atacante que tem que brigar muito lá na frente, quando ele tem a oportunidade de avançar, né, de chegar correndo na mesma linha do Bruno José, para o Bruno José poder encontrar ele dentro da área, ele não tem essa velocidade. Não porque ele está fora de forma ou alguma coisa do tipo, porque não é característica. Ele não tem os 2 metros de perna que o Derek tem e que acaba conseguindo alcançar velocidades muito maiores e consequentemente, por ter a passada muito mais larga, ele cansa menos, corre menos no caso, né? Mas eu gosto do Bruno Mendes, eu acho que faltou nessa janela de transferência trazer mais um atacante ou manter o Felipe Crismas, que, pô, era uma opção boa, uma opção considerável, pelo menos. E aí se desfez do garoto mandando ele de empréstimo para outro time. Achei burrice. O grande problema desse time. O time chega no terceiro terço do campo e às vezes não sabe o que fazer. A gente viu por muito mais de uma vez. Cara, o primeiro tempo do Guarani só deu o Guarani. O Guarani amassou o Juventude no primeiro tempo. Conseguiu travar o jogo de posições muito claro do Juventude, justamente avançando as linhas um pouco mais, porque aí conseguia travar e ganhar o meio-campo. Para você ganhar, o Guardiola fala muito isso, para você ganhar de um time que faz o jogo de posição, né? Que é um time que precisa mais do toque de bola, precisa movimentar até achar um espaço, achar uma superioridade no campo de ataque, você trava isso no meio-campo. E você precisa ter jogadores que são fortes na marcação. Não necessariamente que saibam marcar bem no campo de ataque, mas que sejam fortes, firmes, que cheguem em toda a bola e pelo menos incomodem. É o caso, o Bruno Mendes não é esse jogador, mas ele se propõe a fazer isso e até que faz relativamente bem. O Isaac é um jogador que tem noção de marcação. O próprio Bruno José é um jogador que marca muito bem. E aí, uma coisa que eu acho perigosa, mas funcionou bem até contra o Juventude, que é o Matheus Barbosa saindo muito da situação de volante, indo quase marcar o quarto zagueiro, o primeiro volante adversário, batendo numa linha muito alta do Juventude, e de certa forma funcionou, conseguiu a forma do Juventude jogar. Só que eu vejo o Guarani fazendo isso contra times reativos, né? Contra times que têm o jogo apoiado e tabelam muito mais e saem em velocidade na frente do gol com poucos toques. Porque até o momento dele se deslocar da posição de volante para bater no volante adversário é muito tempo, ele não tem essa velocidade toda e muito pior, ele não tem nenhum contra um para poder estar nesse tipo de situação com um jogador que seja minimamente mais habilidoso que ele, o que eu acho que não é muito difícil. Eu já estou começando a voltar aquela minha campanha a ter Alvarinho de volante, porque olha, o Matheus Barbosa tem um sério problema cognitivo de dominar a bola e dar mais de 2 toques. Ele tem que jogar com no máximo 2, 3. Se ele der mais que isso, ele tropeça nas pernas dele. Parece que tô criando um caos aqui, bicho, mas, pô, esse jogo acho que mostrou algumas deficiências muito fortes do Guarani e mostrou onde o Guarani é muito forte. O Guarani é muito forte em conseguir entender onde encaixar essa marcação e o Guarani mostrou pontos fraquíssimos, como, por exemplo, o espaço que tem na frente do gol. O espaço que na frente do gol não necessariamente, mas ali na frente da área, na frente dos zagueiros, é muito fácil você entrar por ali. E todas as vezes que o Juventude, as poucas vezes que o Juventude chega ao campo de ataque, é fazendo justamente isso. O Guarani vai para o segundo tempo, jogando muito bem ainda. Eu achei até que ia sair o gol. Entra o Eliel. Eu vi muita gente falando mal do Eliel, cara, mas, pô,
Eu gosto bastante, é um lateral defensivo, é um lateral que tem a característica de armar por dentro, mas não era o jogo para ele. Ele entrou por uma situação ali que só tinha ele para entrar de lateral esquerdo, mas ele não tem a ultrapassagem, que o Kaique estava fazendo bem, e era uma oportunidade que o Guarani vinha tendo pelos lados do campo. E para ter um lateral armador já tem o próprio jogo Matheus. Você ficar com dois perde um pouco de sentido. O lateral que arma por dentro é uma função rara no futebol. É difícil, não é todo time que tem. E tem muito técnico que pede, pelo amor de Deus, para ter um lateral que saia da posição original de lado de campo e vá jogar próximo de um volante para ajudar a armar o jogo ali atrás. O Eliel sabe fazer isso, o Eliel fez muito bem isso, só que aí o time ficou um pouco penso, porque perdeu a ultrapassagem pelo lado esquerdo do campo. E aí o Diogo Matheus foi se meter a fazer muito mais do que ele tem a capacidade física de fazer, até porque já é um jogador de 31 anos, e o Guarani volta a ficar um pouco mais exposto no segundo tempo depois da entrada do Eliel, mas não acho que por uma deficiência do Eliel, mas por uma característica que não condizia ao momento do jogo. Mas é o que eu disse, não tinha outro para pôr, o Kaique estava machucado e tinha que sair. No mais, cara, eu acho que o time foi bem, o time teve chance, faltou aproveitar um pouco melhor. Eu acho que esse time é muito displicente quando chega de frente pro gol. Tem uma bola que o Isaac sai livre, na cara do gol. Bruno Mendes abre num lado e o Lucas Silva abre no outro. Tudo bem que você não vai rolar pro Lucas Silva, mas o Bruno Mendes aparecendo numa posição ali de frente pro gol, ele não finaliza mal a jogada, mas não era a jogada correta para aquele momento. Era realmente achar o passe em um dos dois, e ia ficar uma jogada muito mais clara, até porque o Guarani vinha num 3 contra 2 naquela situação. E tem alguns outros lances também, sabe? Uma bola que ele vira, ele dá um calcanhar na bola, uma bola que você pode muito bem ajeitar e esperar quem vai vir de frente. Tem o Matheus Barbosa, que aparece na entrada da área com frequência, tem uma finalização boa, uma das características boas dele, né? A finalização a longa distância. Eu acho que é meio displicente. Aí acontece o fatídico momento do gol do Juventude, que é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Eu lembro que quando eu jogava, tinha o meu técnico, Rafael, inclusive um abraço pro Rafael, que às vezes para e dá uma assistida aqui nos vídeos. O Rafael me tirava de jogo, ele me tirou de jogo mais uma vez, porque eu recuava pro goleiro na direção do gol e sem olhar pro goleiro. Ele jogava de zagueiro. Então, isso é uma coisa que não existe. Eu vi muita gente falar, mas o Pegorari, ele não grita. Cara, tudo bem, o Pegorari não grita, é uma falha também dele, mas assim, a gente tem que entender que é uma falha majoritariamente do Alan Santos, porque ele tá com o queixo quase colado no joelho. Ele não olha pro goleiro do Guarani, que a partir do momento que ele já tá com a bola dominada, o Pegorari já tá se deslocando da posição, saindo do gol. E ele toca, sem olhar pro goleiro. Como é que você toca pro seu goleiro sem você olhar pro goleiro? Isso é uma coisa que não existe, cara. Isso aí não existe. De forma nenhuma, o goleiro não gritou. Sim, o goleiro também está errado. Só que duas coisas, você não recua na direção do gol e muito menos você toca sem olhar para o goleiro. Ainda mais porque naquele momento, o Juventude tinha acabado de perder a bola e estava fazendo pressing já naquela situação do jogo. Pressing, a situação de você recuperar a bola após perda, ainda no campo de ataque, entre 5 e 8, 9 segundos. Algo bem rápido ali, tem que ser muito intenso para o pressing funcionar, senão o seu time fica exposto. E o Juventude vinha fazendo aquilo já naquela segunda metade do segundo tempo. Então, pô, assim, sabe, você já está muito próximo à área. O time adversário está numa linha muito alta. O time adversário está fazendo perde-pressiona em todas as situações daquele momento do jogo. Por que tão próximo assim da área você recuar? Tudo bem, eu entendo que recuar a bola para o goleiro é um recurso que hoje a gente vê muito, o time do Guarani faz com muita frequência. Mas espera aí, pô. Tem risco que você não precisa correr também. Né? Até porque ele é todo cheio de dar lançamento. Desce um lançamento naquele momento ali, acabou. Ah, mas se o Pegoraro não tivesse saído do gol, a gente nem estaria falando isso. Tudo bem, mas aconteceu. Então a gente tem que falar e a gente tem que alertar esse tipo de situação, cara. Primeiro, porque você não toca pro goleiro sem olhar para ele. Segundo, justamente por causa dessa situação. Ela é altíssima do Juventude, que estava fazendo perde-pressiona, o pressing, e estava numa linha muito alta. Muito próximo do seu goleiro. Desnecessariamente você recuar uma bola daquela, não tem porquê. Eu não vejo porquê. Aí se você discorda, eu encerro esse vídeo falando para você deixar o seu comentário aqui, o porquê. E se você tem outra coisa pra gente comentar, a gente tá sempre batendo uma resenha aí nos comentários. Curte o vídeo, segue o Bugrecast em todas as redes sociais
e também